Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana já estamos terminando, né? Estamos no fim da semana e no fim do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, com muito pepino naquela igreja. Misericórdia, né? Se você acha um probleminha na tua igreja, quando você lê a carta aos Coríntios, a atitude você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pela tua igreja, pelo teu pastor, pelos teus irmãos e irmãs, porque é uma bênção, porque aquela igreja ali teve problema, E olha, não é por falta de liderança boa, teve Paulo, teve Pedro, teve Apolo, não é por falta de bom pregador, não é por falta de liderança boa. A igreja tem um problema. E um dos problemas que a igreja teve, que eu vou compartilhar com você hoje, é a respeito da doutrina, né? São problemas doutrinários, a doutrina da ressurreição. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios fala do problema, porque o pessoal não estava acreditando que haveria ressurreição, que morto não volta a viver. Não existe. O que é isso? Isso aí não existe. Eles estavam com um problema disso, com dúvida a respeito da ressurreição. E Paulo tem que ensinar a respeito da ressurreição, o que é a ressurreição, como é que a ressurreição acontece, e quando que a ressurreição vai acontecer. Ele teve que dar uma aula de ressurreição aqui, uma aula de doutrina para o pessoal. E eu gostaria de compartilhar apenas 2 versículos com você que são muito importantes. São muito importantes para a nossa caminhada cristã. Capítulo 15, versículo 13 e 14. Olha o que Paulo diz. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque o pessoal está falando, não tem ressurreição. Então, se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou. Aí a coisa fica complicada. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos pregando? Nós estamos pregando um Cristo morto? Nós estamos pregando um Jesus morto? Não, de jeito nenhum. Nós pregamos um Jesus vivo. Nós acreditamos que Jesus está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. E por causa que ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos a esperança de que nós também vamos ressuscitar. Porque se não existe a ressurreição de Jesus, então nós também não vamos ressuscitar. E se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos pregando? Qual que é a mensagem que nós estamos dando? Não existe vida após a morte. O que nós estamos fazendo na igreja? Nós simplesmente vamos lá para comer alguma coisinha, jogar uma prosa fora, alguém faz um discurso espiritual, alguma coisa assim, e só ajuda os pobres, ajuda as pessoas, só isso. Não é só isso. Vida cristã é muito mais do que isso. Nós acreditamos que a vida cristã e a nossa vida não termina na morte. A nossa vida não termina na morte. A morte é simplesmente uma porta para a nossa próxima fase na nossa vida. E Jesus é aquele que foi o primeiro que abriu aquela porta para nós, para que pudéssemos entrar para essa nossa vida, nova vida. E é por isso que nós pregamos. Se você olhar no livro de Atos, a pregação da igreja primitiva, a primeira pregação da igreja primitiva, né, a ressurreição era central na pregação dos apóstolos. Era central. Se você der uma lida nas mensagens, nos testemunhos lá em Atos, você vai ver que a ressurreição era central na mensagem dos apóstolos. Porque era a mensagem da igreja, que Jesus veio, ele é o Messias, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu e ele ressuscitou no 3º dia. Ele está vivo. E porque ele está vivo, nós que acreditamos nele, que dependemos dele, que fomos salvos e redimidos por ele, nós também, quando morrermos, vamos ressuscitar. Se isso não aconteceu, Paulo fala, a nossa pregação é inútil e a nossa fé é inútil. Não vai acreditar no que? Não tem mais nada para acreditar. Não existe vida depois da morte. Você morre e fica por aqui mesmo. Vai virar pó, acabou. Não, nós não acreditamos nisso. O ensino da igreja, o ensino da palavra, não
acredita nisso. Nós acreditamos que Jesus veio, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus. E de lá ele virá. E nós que acreditamos, vamos ressuscitar para viver com ele para sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, esse é o nosso testemunho, que nós acreditamos numa vida depois da morte. A vida não termina na morte. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E é isso que Paulo tenta ensinar o pessoal de Corinto a respeito da ressurreição, a importância da ressurreição para a nossa vida. Essa é a nossa esperança, queridos. A nossa vida não termina na morte. A vida continua. E aqueles que morreram, eles vão ressuscitar para viver com Cristo. E esse foi o nosso pingo de prosa de hoje. Deus te abençoe.